Sabe aquela piadinha de criança que pergunta por que a gente sempre acha o que está procurando no último lugar que a gente olha? Pois é uma anedota super simples. E a resposta, claro, é mais simples ainda. Vamos mergulhar nessa ideia. É óbvio, né? A gente para de procurar porque encontrou. Mas o mais legal disso tudo é que essa lógica, assim, super direta, ajuda a gente a desvendar um quebra-cabeça muito, mas muito mais complicado, que está bem no coração do nosso sistema econômico. Uma resposta que, no fim das contas, estava ali, só esperando para ser encontrada. E esse quebra-cabeça nos leva direto para um paradoxo do tal do capitalismo neoliberal. Sabe aquela ideia de que mercados livres, com quase nenhuma interferência do governo, vão gerar o melhor resultado para todo mundo? A teoria, olha, é uma beleza, mas o resultado, bom, aí a história é outra. É como projetar com todo cuidado uma máquina de fazer hambúrguer e no final ver ela cuspindo salsicha. Ué, Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. A promessa neoliberal é bem sedutora e faz todo sentido no papel. A ideia é: o lucro incentiva as empresas a fazerem coisas úteis. O preço mostra o quanto aquilo é útil e a competição, por sua vez, distribui a riqueza. Na teoria, é o sistema perfeitinho desenhado para maximizar o bem-estar de todo mundo. Parece que não tem como dar errado, né? E é aí que o bicho pega. Se a máquina foi tão bem projetada, por que o produto final é tão diferente do que a gente esperava? Por que um sistema que promete o máximo de utilidade para todo mundo acaba gerando um mundo com tanta, mas tanta desigualdade? Onde é que está o erro nessa conta? e quando a gente olha para os números, a coisa fica séria. A nossa capacidade de gerar riqueza no mundo se multiplicou mais de 8 vezes desde 1960. O bolo cresceu e muito. Mesmo assim, metade da população do planeta continua vivendo na pobreza. Então, claramente, a segunda parte da promessa, aquela de maximizar a utilidade para todos, simplesmente não está acontecendo. E essa busca por respostas não foi só um exercício acadêmico para o autor do material que a gente está analisando aqui. Foi uma jornada, na verdade, bem pessoal e totalmente inesperada. Depois de uma crise pessoal bem séria que o fez repensar a vida toda, ele decidiu que ia lutar contra a desigualdade. Só que essa escolha teve um custo alto. Ele foi se isolando, sofrendo ataques, ameaças pesadas que respingaram na família dele. E foi nesse momento de aperto, buscando algum tipo de força, que ele foi procurar respostas num lugar, digamos, bem comum para um economista. Os grandes textos espirituais da humanidade. Da Bíblia ao Alcorão, dos épicos da Índia Antiga aos sutras do Yoga. Uma abordagem, vamos combinar, bem esquisita para um problema de economia, né? Mas foi justamente ali, nesse lugar improvável, que ele achou a pista que ia mudar completamente o jogo. E é aqui que acontece a grande virada de chave. É o momento em que a investigação para de ser onde é que está o erro nessa lógica e passa a ser: será que a gente está fazendo a pergunta certa desde o começo? Como Voltaire já dizia, às vezes a chave não está na resposta, está na pergunta. Foi aí que a ficha caiu para o autor? Talvez o erro não estivesse no funcionamento da máquina, mas no jeito que ele mesmo entendia para que a máquina servia. Para sacar essa revelação, a gente precisa olhar para a peça central de toda essa teoria, a tal da utilidade. Em economia, utilidade é basicamente uma medida de bem-estar, de satisfação que alguma coisa traz para a gente. É isso que o sistema jura que vai maximizar. A pista estava lá o tempo todo, escondida à vista de todos. Escrita em 1890 por um dos pais da economia moderna, o Alfred Marshall. Prestem atenção na definição dele. Utilidade está relacionada ao, e aqui vem o pulo do gato, desejo ou necessidade. Mas aí ele conclui dizendo que o preço mede a disposição para satisfazer um desejo. Sacaram? Ele usa as duas palavras, mas no final, a economia fez uma escolha muito clara por uma delas. E, bom, tá aí a resposta. A solução do mistério. A máquina de hambúrguer nunca teve quebrada. A gente só estava lendo o manual errado. Ela sempre foi, na verdade, uma máquina de salsichas. O sistema não foi projetado para maximizar nosso bem-estar, nossas necessidades. Ele foi projetado para maximizar o nosso desejo. E entender essa distinção, gente, é a chave de tudo. Parece uma coisinha de nada, mas a diferença entre desejo e necessidade é o que explica o paradoxo inteiro. A grande questão está aqui, bem clara. Necessidades tipo fome, sede, um teto sobre a cabeça, elas têm um fim. Dá para satisfazer. E quando a gente satisfaz, vem a paz. Já o desejo... Eita, o desejo é outra história. Ele é insaciável, não tem fim. É, como diz a tela, um pote sem fundo. Nunca enche. E por isso mesmo, nos joga numa competição que nunca acaba.
E olha só, essa sabedoria não é de hoje não. Textos de milhares de anos, como o Bhagavad Gita, já cantavam essa bola. A paz não vem de correr atrás e satisfazer todos os desejos, que são como rios que nunca param de correr. A paz vem de não se deixar levar por essa correnteza. O Alcorão Sagrado traz uma mensagem bem parecida. O lugar da paz, o paraíso, é para quem consegue frear os próprios desejos. Fica bem claro que essa estrada do desejo é uma viagem que não tem destino final. E na tradição judaico-cristã, a ideia é a mesmíssima. O livro de Eclesiastes manda a real: quem ama dinheiro nunca vai achar que tem o bastante. Essa busca por satisfação através da riqueza é uma corrida sem linha de chegada, porque o desejo por mais é, por natureza, infinito. Então, se toda essa sabedoria ancestral nos diz para dar uma segurada no desejo, por que cargas d'água a gente construiu um sistema econômico global que faz justamente o contrário? Ele bota lenha na fogueira do desejo e vive disso. A resposta, no fundo, é bem pragmática, bem funcional. Necessidades têm um fim. Quando uma necessidade é atendida, a demanda acaba, o lucro zera. Agora, desejos. Os desejos são uma fonte infinita de lucro. O desejo é o combustível perfeito para a competição, que é o motor do sistema. Um sistema focado em necessidades levaria à solidariedade. Um sistema focado em desejos leva ao lucro. Simples assim. E isso coloca a gente diante de uma escolha fundamental. Uma encruzilhada, como está descrito lá no Evangelho de Mateus. Não dá para servir a dois senhores com interesses opostos. É preciso escolher um lado. Se a gente pensar que Deus representa um sistema que atende necessidades e dinheiro um sistema que alimenta um desejo, fica claro que não dá para servir aos dois ao mesmo tempo. E o ponto crucial é este. O nosso sistema econômico já fez a escolha dele. Ele serve ao Senhor que garante o crescimento sem fim, o lucro contínuo. Ele serve ao Senhor do desejo. E isso nos deixa com uma pergunta para fechar. Esse sistema todo, essa economia do desejo, ela nos deixa realmente mais ricos? Ou será que ela só nos deixa mais pobres por aumentar infinitamente a distância entre o que a gente tem e o que a gente acha que precisa ter para ser feliz? Fica aí a reflexão.